Ok, quantos estão vendo a minha placa? Esse é o título da minha mensagem esta noite. Não estacione em nenhum momento. Alguns de vocês já estão com as suas vidas estacionadas por muito tempo. E é hora de tirar do estacionamento, engatar a marcha e colocar Jesus no banco do motorista e seguir. Vamos começar com Gênesis 11, versículo 32. E Terá levou a Abrão, seu filho, Ló, filho de Arã, seu neto, e Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abrão, e eles então saíram, juntos indo em direção a Ur dos Caldeus, na terra de Canaã. Mas, agora sabe, esta palavra sempre cria um problema. Sempre. Você pode ver que eles começaram a ir para algum lugar, mas, quando eles chegaram até Arã, se estabeleceram ali. Estabeleceram. Sabe, eu meio que desprezo essa palavra, porque eu acho que muitas pessoas se acomodam. Elas se contentam com uma vida que é muito menos do que Jesus quer dar a elas, sabe? Elas se contentam com um trabalho que não conseguem suportar só porque ganham algum dinheiro a mais do que ganhariam se fizesse o que elas realmente amam. Elas têm sonhos, têm objetivos, mas se fica um pouquinho difícil, um pouco duro, então elas se acomodam. E quantas mulheres se contentam com um homem que sabe que não é realmente o certo, mas elas estão desesperadas e com medo de nunca ter ninguém, então elas vão e se metem em outra confusão que dura a vida toda, porque elas não querem esperar pela coisa certa. Eu acho que é hora de pararmos de nos acomodar, sabe? E começarmos a passar por tudo isso com Deus. Todo o caminho até chegar ao lugar onde começamos a ir quando começamos. Não seria tolice se nós tivéssemos começado esta conferência e no meio do caminho eu dissesse, bem, já foi o bastante, trabalhamos duro neste fim de semana, nós vamos parar aqui, não vamos terminar o resto. Vocês pensariam que somos loucos, mas as pessoas fazem isso o tempo todo, em suas vidas. Então, verso 32 diz, e esta é a parte que eu acho realmente importante, e Terá viveu cerca de 205 anos, e Terá morreu em Arã. Então, na verdade, aqui está a coisa que aprendi. Ele começou a ir para Canaã, mas se estabeleceu em Arã, e onde ele se estabeleceu, ele morreu. Onde se estabeleceu, agora você pode continuar respirando. Mas se você se contentar com menos do que realmente está em seu coração, vai haver algo em você que vai morrer. Algo em sua alma. Isso vai azedar e desistir. Porque todos nós, se você é cristão, Deus colocou um desejo em você de não ser medíocre, de ser tudo que você pode ser, de ser excelente e fazer algo que vale a pena fazer, além de apenas andar pelo planeta e respirar e ocupar espaço. Amém? Mas é preciso um pouco de coragem, não é? Ele morreu, onde se estabeleceu anos atrás, quando eu comecei. Naquela época, tudo que eu tinha era um estudo bíblico em minha casa, e eu estava me preparando para ir a uma pequena, não uma faculdade bíblica, mas era um curso de 3 noites por semana na minha igreja, onde íamos aprender mais sobre a Bíblia. Eles o chamavam de programa Elias e, de alguma forma, em algum lugar, durante esse tempo, eu fiquei muito cansada e desgastada, tínhamos filhos e estávamos tentando fazer tudo isso. E uma noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava dirigindo o meu carro e eu vi uma ponte bem à minha frente e havia um pouco de água cobrindo a ponte. Não era uma água profunda, mas era um pouco de água que ia dificultar um pouco a minha passagem por ali.
E eu notei que algumas estavam virando, fazendo retorno para outra direção, e muitas pessoas estavam encostando e estacionando. E eu estacionei também para ver para onde eu iria, e no meu sonho eu olhava para a ponte, para a água, e então eu olhava para trás, então eu olhava para a ponte, então eu olhava para trás, e eu estava tentando tomar uma decisão sobre ir ou voltar atrás. E quando eu acordei, imediatamente Deus mostrou-me o significado do sonho. Ele disse: na vida e nesta jornada para a qual te chamei, haverão muitos lugares na estrada onde você pode encostar e estacionar se você quiser. Mas você pode também decidir caminhar até o fim e terminar sua jornada. E eu sei que alguns de vocês aqui foram e encostaram na estrada da vida, estacionaram em algum lugar, e é hora de você engatar a marcha e começar novamente, porque Deus dá sonhos e não nos toma de volta. Ele ainda está lá esperando por você. Ainda há tempo para você ser tudo que pode ser, a melhor pessoa que pode ser, a maior pessoa que pode ser, e você pode fazer isto para a glória de Deus. Amém? Agora, alguém aqui viu o filme que saiu recentemente chamado A Mulher da Van? Eu sou o único ser humano que assistiu, ninguém aqui assistiu o filme? Tudo bem. Esse filme tem um significado tremendo nele. Você entendeu, Cris? Você entendeu o significado daquele filme? Eu entendi. Eu assisti 2 vezes. Então, na verdade, ele foi baseado em uma história verídica. Pelo menos o homem que escreveu o livro, que se transformou no filme, disse que a maior parte é verdade. E então, mas na verdade havia uma senhorita Shepherd e ela vivia em uma van amarela que ela mesma havia pintado, sabe? E ela era uma sem-teto e esta van era a casa dela. E ela... A única razão pela qual eu comecei a assistir foi porque eu amo aquela atriz. Ela esteve em Downton Abbey e por isso eu amo esta atriz. E na metade do filme eu pensei, por que eu estou assistindo isso, gente? E então ela ficava estacionada na rua e ela continuava sendo expulsa de onde estacionava e... Sabe, as pessoas sentiam pena dela, traziam coisas para ela. Ela realmente era um personagem diferente, era uma mulher única, era muito diferente. Realmente bem única. E ela andava com roupas sujas, a van estava cheia de lixo, era toda uma bagunça. E então ela finalmente acabou fazendo esse homem sentir muita pena dela. E ele deixou que ela estacionasse em sua garagem, o que deveria ser por 3 meses apenas, porque se ela tivesse um endereço por 3 meses, ela poderia receber algum tipo de benefício do governo, porque ela não tinha nada, então ele queria que ela recebesse aquele tipo de ajuda. E resumindo a história, ela viveu na garagem dele por 15 anos. Isso é realmente verdade, ela morou numa van amarela na garagem desse homem em Londres, gente, durante 15 anos. Então, ela só... Era como se, de alguma maneira, ele realmente a amasse e se importasse com ela. Mas, por outro lado, ela apenas o irritava até a morte, porque ela era tão única e tão estranha. Então, sabe, você pensaria, bem, por que alguém iria querer viver desse jeito? E ela ficou doente uma vez, então ele acabou descobrindo que ela tinha um parente e ele descobriu que ela tinha um irmão e... Ele viajou para ver o irmão dela, para dizer em que condições ela estava vivendo. Então o irmão disse, Mary ainda toca piano? E ele disse, você não quis dizer Mary, o nome dela é Margarete? Ele disse, não, o nome dela é Mary, então ela até inventou um nome falso. E ele disse, bem, o que você quer dizer com ainda toca piano? Eu não fazia nenhuma ideia de que ela tocasse piano. Então ele traz uma gravação e começa a tocá-la para ele, então... Ele disse, ela tocava diante de reis, ela era, na verdade, uma pianista virtuosa. Então você pensa, o que no mundo pode ter acontecido com esta senhora? Bem, acontece que ela fazia turnês tocando piano, ela estava sempre em grandes eventos e milhares de pessoas a amavam, sabe? Mas ela realmente amava a Deus e ela queria servir a Deus. Então ela decidiu que queria ser freira. E então, quando ela entrou para o convento, havia uma freira muito rigorosa e sempre de olho nela, e
Numa noite, a freira a pegou tocando piano e a freira lhe disse: eu quero que você entenda isso porque é muito importante para você, sabe? E a freira disse a ela que Deus queria que ela desistisse daquilo, como sacrifício para mostrar o quanto ela realmente o amava e estava disposta a se sacrificar por ele. E eu quero te dizer que, às vezes, a religião, e o que eu quero dizer com religião são as regras e regulamentos da igreja, que realmente não tem muito a ver com Deus no geral, sabe? Elas podem roubar tudo que você tem de bom. Por que Deus daria àquela mulher esse dom, um dom tão incrível? E então diria a ela que ela não deveria usar esse dom para mostrar o quanto ela se importava com ele. Bem, a música era uma parte dela, era algo que a fazia se sentir viva, era parte da sua alma, e aquilo a esmagou. Mas ela continuou tentando fazer aquilo porque ela amava a Deus e ela queria agradá-lo. Então ela continuou se metendo em problemas daquele lugar, então finalmente eles a fizeram ir embora dali. Bem, então isto mexeu mentalmente com ela. Então o seu irmão, na verdade, por um tempo até a colocou em um hospício, mas um dia ela saiu de lá e passou a viver numa van e ela sempre dirigia por várias partes do país e num certo dia, enquanto ela dirigia, ela atropelou um homem e o matou. Bem, isto assustou tanto que ela acabou fugindo. E então, a polícia passou a procurar por ela. Agora ela tinha esse fardo do fracasso, essa vergonha, se sentindo como se tivesse desapontado a Deus. Agora ela tinha essa culpa, um sentimento de que havia matado alguém. E então, era assim que ela vivia. E, eventualmente, ela morreu. E a primeira pessoa que ela encontrou depois que ela morreu foi esse jovem que ela havia atropelado, sabe? E ele disse: eu só gostaria de te dizer que não foi sua culpa. Eu pulei na sua frente e eu me esqueci se o filme falou se ele fez isso de propósito ou não, mas ele pulou na frente dela. E então, o que eu entendi daquele filme foi que aqui ela passou a vida inteira sem entender o que ela poderia ter tido de Deus, porque ela realmente não teve ninguém que a ensinasse sobre Jesus. Ela só teve pessoas que estavam tentando ensinar a ela as suas regras e regulamentos mortos e secos sobre como tentar chegar a Deus desistindo de tudo. Só que Jesus fez tudo, sabe? Ele já entregou a vida por nós, ele já morreu por nós e Deus pode nos pedir para desistir de coisas pecaminosas, mas ele certamente não é contra a música e essas coisas boas. Então nunca deixe ninguém te dizer que para servir a Deus você não pode ter nada, não ser nada, não fazer nada e apenas, sabe? Amém? Eu acho que João 10, verso 10 sempre será uma das minhas escrituras favoritas. O ladrão veio tão somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que possam ter e desfrutar sua vida e tê-la em abundância completa até que ela transborde. Agora, aqui está outra coisa interessante. Ela morreu naquela van. Então, aqui de novo, ela morreu onde ela estacionou. Há uma mensagem aqui hoje. Ela morreu onde estacionou. Terá morreu onde ele estacionou. Veja bem, se você quer viver uma vida, é melhor começar a agitar os seus motores. É melhor você começar a viver uma vida de propósito e com propósito e fazer algo que vale a pena. E dizendo isso, eu não quero dizer que você tem que ser um evangelista renomado, tem que estar em uma plataforma, não precisa ser um grande cantor, mas seja o que for que você seja, você precisa ser e você tem que ser a melhor versão daquilo que você puder ser. Amém? Agora, Deus promete cura e restauração. E nós vamos falar muito sobre isso neste fim de semana. Sabe, nem sempre podemos evitar a dor que nos fere, machuca,
Mas nós podemos fazer a opção de não deixar arruinar o resto de nossas vidas. Muitas pessoas aqui foram feridas e estão muito mal. E alguns de vocês fizeram coisas muito ruins na vida, sabe, gente? Eu acho que muitas vezes as pessoas estacionam no ponto de sua dor. Quantas pessoas foram feridas pelos pais e elas realmente nunca conseguiram superar isso? Talvez você conheça pessoas que foram adotadas, que por alguma razão seus pais não as desejaram ou não foram capazes de criá-las, levando para o extremo. Eles não as queriam, eles não as desejaram. E eles podem passar toda a sua vida, a vida inteira, tentando se recuperar disso. E muitos conhecem a história de Chris Kane e não quero entrar no que ela talvez possa compartilhar em suas mensagens, mas mesmo que eu faça isso, ela vai compartilhar melhor do que eu. Sabe, ela descobriu quando tinha 33 anos que era adotada. Ela nunca soube disso. E, resumindo, ela finalmente conseguiu a certidão de nascimento e na sua certidão estava escrito indesejada e sem nome. Indesejada e sem nome. E olhe para ela agora, veja o que ela está fazendo. Olhe, ela não estacionou no ponto de sua dor. Meu pai abusou sexualmente de mim por tantos anos quanto eu poderia me lembrar, sabe? Mas eu não estacionei no ponto da minha dor. Eu decidi que eu ia ter uma vida excelente. Eu me lembro de me encontrar com uma mulher em um restaurante em Utah e assim que ela me viu e me reconheceu, ela quis me contar a sua história. Então ela me dizia algumas coisas foram ruins e ainda eram ruins. Ela disse, eu vou te dizer uma coisa, Joyce, a vida me jogou debaixo de um ônibus. Eu disse, quer saber? Ela fez isso comigo também, mas eu decidi dirigir o ônibus. Vamos lá, pessoal. Tá na hora de sacudir algumas dessas coisas. É hora de parar de viver sua vida com peso nos ombros, agindo como se todos te devessem, porque você passou por alguma dor na vida. Não há dúvida de que se você se machucou, alguém deve algo a você, mas eu vou te dizer, Deus é a única pessoa que pode te pagar e ninguém mais pode. Enquanto você estiver tentando cobrar das pessoas erradas, você vai ser miserável e vai ser infeliz. Deus está nesse negócio da cura e da restauração. Sua vida inteira não tem que ser arruinada porque alguém feriu você. No passado, ou na semana passada, ou ontem à noite, ou... E mesmo que você tenha feito coisas terríveis, tem pessoas aqui, eu tenho certeza de que há pessoas assistindo pela TV que, como a senhora Shepard, você fez algo errado. E você está se escondendo disso. Talvez você não tenha atropelado alguém com a sua van e fugido, mas você poderia, talvez você tenha ferido alguém, talvez você esteja na prostituição, talvez você tenha feito vários abortos e agora você desejaria não ter feito isso. Mas veja, o arrependimento dessa forma é inútil. Nós temos que nos arrepender das coisas que fizemos, mas então precisamos receber o perdão e precisamos seguir em frente. Sabe, viver com arrependimento vai sugar a vida que você tem. Amém? E se você fez coisas erradas no passado e ainda está segurando isso contra si mesmo, é hora de você dizer, eu vou sacudir isso, eu vou... Sabe, às vezes, quando eu penso nas coisas que foram feitas comigo quando era criança, honestamente, neste momento, eu sinto que eu estou pensando em alguém que eu conheci há muito tempo atrás. É como se aquilo não fosse mais eu não fico sentada por aí. Agora, às vezes, isso vai voltar à minha mente, mas eu tenho que decidir, não, eu já estive lá, eu não vou voltar lá mais. Mas você tem que tomar decisões, você não pode simplesmente ser levado pelo que sente o tempo todo. Deus promete curar e restaurar. Jeremias 30:17. Esta é uma ótima escritura. Pois eu vou restaurar a sua saúde e eu vou curar as suas feridas, diz o Senhor. Porque eles... Vamos parar aqui um minutinho e falar sobre eles.
Quero dizer, é incrível quanto valor nós colocamos no que eles pensam, e no que eles dizem, e no que eles fazem. Um dia, há vários anos, eu comecei a pensar, quem são eles? Nós deixamos eles dominarem nossa vida e nós nem sabemos quem são eles. Eles te chamaram de repudiada. Não importa como eles te chamam, é como Deus te chama que importa, sabe? Dizendo, esta é Sião, a quem ninguém procura e com quem ninguém se importa. Eu amo o Salmo 27:10. Ainda que a minha mãe e meu pai tenham me abandonado, o Senhor me aceitará e me adotará como seu próprio filho. Aleluia. Atos 9:34. E Pedro disse a ele, Enéas, Jesus Cristo Messias, agora te faz completo. Eu amo a forma como a Bíblia Amplificada nos mostra coisas como estas. Ele faz isso agora. E eu quero te dizer esta noite que o Senhor Jesus Cristo agora te faz completo. Você não precisa mais ir para casa cheio de buracos e sangrando. Hoje à noite, você pode tomar uma decisão de receber o amor de Deus e a cura e a restauração. E você pode ir para casa completo. Você não tem que ficar estacionado no ponto da sua dor, arruinando o resto da sua vida. Amém? Quantos acham que talvez estejam com a vida estacionada e que é hora de seguir novamente na direção certa? Ok. Eu tenho que descobrir se trouxe a mensagem certa. Caso contrário, eu posso mudar no meio do caminho, sabe? Agora veja isso. E Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo Messias, agora te faz completo. Levanta-te e toma o teu leito. E imediatamente, Enéas se levantou. Sabe, a mesma coisa aconteceu com o homem sobre o qual eu amo pregar a respeito. Quantos sabem de quem eu amo pregar a respeito? Ok, eu prometo que ele não está nos meus sermões este fim de semana. Mas eu tenho que mencioná-lo. E esse é aquele homem que ficou no tanque de Betesda por 38 anos, esperando por um milagre. Por 38 anos. E se eu não tomar cuidado, eu vou começar a pregar sobre ele. E quando Jesus o curou, em primeiro lugar, ele perguntou, você realmente quer ser curado? Você realmente está falando sério? E para ser honesta com você, um monte de pessoas que choram e gemem e até vêm para o aconselhamento semana após semana após semana, elas não querem realmente ser curadas, só querem continuar contando sua história de novo e de novo e de novo e de novo e de novo. Eu não acho que estou sendo má quando eu digo isso, eu só estou dizendo que cedo ou tarde você tem que parar de falar sobre isso, tem que continuar caminhando, você tem que tirar isso da sua mente, você tem que continuar com o que Deus quer que você faça. Amém? Mas quando ele curou aquele homem que estava deitado lá há 38 anos, Jesus também disse a ele, levanta-te, um grande ponto de exclamação, e tome o teu leito e leve-o com você. Bem, que coisa é esta de tomar o leito? O quê? Por que no mundo você curaria alguém, depois diria, pegue o seu leito? E isso está em mais de um lugar. Sabe o que eu acho que isso significa? Eu acredito que Jesus estava dizendo, nós não vamos fazer algo em sua vida onde não haverá, eu não quero que haja nem mesmo uma evidência aqui de que você já esteve nesta bagunça. Apenas se levante e vamos nos livrar de todas as evidências. E eu te digo que quando Jesus faz alguma coisa, ele faz muito bem feito. Ok, quantos estão vendo a minha placa? Esse é o título da minha mensagem esta noite. Não estacione em nenhum momento. Alguns de vocês já estão com as suas vidas estacionadas por muito tempo. E é hora de tirar do estacionamento, engatar a marcha e colocar Jesus no banco do motorista e seguir.
Vamos começar com Gênesis 11, versículo 32. E Terá levou Abrão, seu filho, Ló, filho de Arã, seu neto, e Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abrão, e eles então saíram, juntos indo em direção a Ur dos Caldeus, na terra de Canaã. Mas, agora sabe, esta palavra sempre cria um problema. Sempre. Você pode ver que eles começaram a ir para algum lugar, mas, quando eles chegaram até Arã, se estabeleceram ali. Estabeleceram. Sabe, eu meio que desprezo essa palavra, porque eu acho que muitas pessoas se acomodam. Elas se contentam com uma vida que é muito menos do que Jesus quer dar a elas, sabe? Elas se contentam com um trabalho que não conseguem suportar só porque ganham algum dinheiro a mais do que ganhariam se fizesse o que elas realmente amam. Elas têm sonhos, têm objetivos, mas se fica um pouquinho difícil, um pouco duro, então elas se acomodam. E quantas mulheres se contentam com um homem que sabe que não é realmente o certo, mas elas estão desesperadas e com medo de nunca ter ninguém, então elas vão e se metem em outra confusão que dura a vida toda, porque elas não querem esperar pela coisa certa. Eu acho que é hora de pararmos de nos acomodar, sabe? E começarmos a passar por tudo isso com Deus. Todo o caminho até chegar ao lugar onde começamos a ir. Quando começamos, não seria tolice se nós tivéssemos começado esta conferência e no meio do caminho eu dissesse, bem, já foi o bastante, trabalhamos duro neste fim de semana, nós vamos parar aqui, não vamos terminar o resto. Vocês pensariam que somos loucos, mas as pessoas fazem isso o tempo todo, em suas vidas. Então, o verso 32 diz, e esta é a parte que eu acho realmente importante, e Terá viveu cerca de 205 anos, e Terá morreu em Arã. Então, na verdade, aqui está a coisa que aprendi. Ele começou a ir para Canaã, mas se estabeleceu em Arã, e onde ele se estabeleceu, ele morreu. Onde se estabeleceu, agora você pode continuar respirando. Mas se você se contentar com menos do que realmente está em seu coração, vai haver algo em você que vai morrer. Algo em sua alma. Isso vai azedar e desistir. Porque todos nós, se você é cristão, Deus colocou um desejo em você de não ser medíocre, de ser tudo que você pode ser, de ser excelente e fazer algo que vale a pena fazer, além de apenas andar pelo planeta e respirar e ocupar espaço. Amém? Mas é preciso um pouco de coragem, não é? Ele morreu, onde se estabeleceu anos atrás, quando eu comecei. Naquela época, tudo que eu tinha era um estudo bíblico em minha casa, e eu estava me preparando para ir a uma pequena, não uma faculdade bíblica, mas era um curso de 3 noites por semana na minha igreja, onde íamos aprender mais sobre a Bíblia. Eles o chamavam de programa Elias, e de alguma forma, em algum lugar durante esse tempo, eu fiquei muito cansada e desgastada, tínhamos filhos e estávamos tentando fazer tudo isso, e uma noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava dirigindo o meu carro e eu vi uma ponte bem à minha frente e havia um pouco de água cobrindo a ponte. Não era uma água profunda, mas era um pouco de água que ia dificultar um pouco a minha passagem por ali. E eu notei que algumas estavam virando, fazendo retorno para outra direção, e muitas pessoas estavam encostando e estacionando. E eu estacionei também para ver para onde eu iria, e no meu sonho eu olhava para a ponte, para a água, e então eu olhava para trás, então eu olhava para a ponte, e então eu olhava para trás, e eu estava tentando tomar uma decisão sobre ir ou voltar atrás.
E quando eu acordei, imediatamente Deus mostrou-me o significado do sonho. Ele disse: na vida e nesta jornada para a qual te chamei, haverão muitos lugares na estrada onde você pode encostar e estacionar se você quiser. Mas você pode também decidir caminhar até o fim e terminar sua jornada. E eu sei que alguns de vocês aqui foram e encostaram na estrada da vida, estacionaram em algum lugar, e é hora de você engatar a marcha e começar novamente, porque Deus dá sonhos e não nos toma de volta. Ele ainda está lá esperando por você. Ainda há tempo para você ser tudo que pode ser, a melhor pessoa que pode ser, a maior pessoa que pode ser, e você pode fazer isto para a glória de Deus. Amém? Agora, alguém aqui viu o filme que saiu recentemente chamado A Mulher da Van? Eu sou o único ser humano que assistiu, ninguém aqui assistiu o filme? Tudo bem. Esse filme tem um significado tremendo nele. Você entendeu, Cris? Você entendeu o significado daquele filme? Eu entendi. Eu assisti 2 vezes. Então, na verdade, ele foi baseado em uma história verídica. Pelo menos o homem que escreveu o livro, que se transformou no filme, disse que a maior parte é verdade. E então, mas na verdade havia uma senhorita Shepherd e ela vivia em uma van amarela que ela mesma havia pintado, sabe? E ela era uma sem-teto e esta van era a casa dela. E ela... A única razão pela qual eu comecei a assistir foi porque eu amo aquela atriz. Ela esteve em Downton Abbey e por isso eu amo essa atriz. E na metade do filme eu pensei, por que eu estou assistindo isso, gente? E então ela ficava estacionada na rua e ela continuava sendo expulsa de onde estacionava e, sabe, as pessoas sentiam pena dela, traziam coisas para ela. Ela realmente era um personagem diferente, era uma mulher única, era muito diferente. Realmente bem única. E ela andava com roupas sujas, a van estava cheia de lixo, era toda uma bagunça. E então ela finalmente acabou fazendo esse homem sentir muita pena dela. E ele deixou que ela estacionasse em sua garagem, o que deveria ser por 3 meses apenas, porque se ela tivesse um endereço por 3 meses, ela poderia receber algum tipo de benefício do governo, porque ela não tinha nada. Então ele queria que ela recebesse aquele tipo de ajuda. E resumindo a história, ela viveu na garagem dele por 15 anos. Isso é realmente verdade. Ela morou numa van amarela na garagem desse homem em Londres, gente, durante 15 anos. E então, ela só... Era como se, de alguma maneira, ele realmente a amasse e se importasse com ela. Mas, por outro lado, ela apenas o irritava até a morte, porque ela era tão única e tão estranha. Então, sabe, você pensaria, bem, por que alguém iria querer viver desse jeito? E ela ficou doente uma vez, então ele acabou descobrindo que ela tinha um parente e ele descobriu que ela tinha um irmão e ele viajou para ver o irmão dela, para dizer em que condições ela estava vivendo. Então o irmão disse, Mary ainda toca piano? E ele disse, você não quis dizer Mary, o nome dela é Margarete? Ele disse, não, o nome dela é Mary, então ela até inventou um nome falso. E ele disse, bem, o que você quer dizer com ainda toca piano? Eu não fazia nenhuma ideia de que ela tocasse piano. Então ele traz uma gravação e começa a tocá-la para ele. Então ele diz, ela tocava diante de reis, ela era na verdade uma pianista virtuosa. Então você pensa, o que no mundo pode ter acontecido com esta senhora? Bem, acontece que ela fazia turnês tocando piano, e ela estava sempre em grandes eventos e milhares de pessoas a amavam, sabe? Mas ela realmente amava a Deus e ela queria servir a Deus. Então ela decidiu que queria ser freira. E então, quando ela entrou para o convento, havia uma freira muito rigorosa e sempre de olho nela. E numa noite a freira a pegou tocando piano e a freira lhe disse, eu quero que você entenda isso porque é muito importante para você, sabe? E a freira disse a ela que Deus queria que ela desistisse daquilo, como sacrifício para mostrar o quanto ela realmente o amava e estava disposta a se sacrificar por ele. E eu quero te dizer que, às vezes,
a religião. E o que eu quero dizer com religião são as regras e regulamentos da igreja, que realmente não tem muito a ver com Deus no geral, sabe? Elas podem roubar tudo que você tem de bom. Por que Deus daria àquela mulher esse dom, um dom tão incrível? E então diria a ela que ela não deveria usar esse dom para mostrar o quanto ela se importava com ele. Bem, a música era uma parte dela, era algo que a fazia se sentir viva, era parte da sua alma, e aquilo a esmagou. Mas ela continuou tentando fazer aquilo porque ela amava a Deus e ela queria agradá-lo. Então ela continuou se metendo em problemas daquele lugar, então finalmente eles a fizeram ir embora dali. Bem, então isto mexeu mentalmente com ela. Então o seu irmão, na verdade, por um tempo até a colocou em um hospício, mas um dia ela saiu de lá e passou a viver numa van, e ela sempre dirigia por várias partes do país, e num certo dia, enquanto ela dirigia, ela atropelou um homem e o matou. Bem, isto assustou tanto que ela acabou fugindo. Então, a polícia passou a procurar por ela. Agora ela tinha esse fardo do fracasso, essa vergonha, se sentindo como se tivesse desapontado a Deus. Agora ela tinha essa culpa, um sentimento de que havia matado alguém. E então, era assim que ela vivia. E, eventualmente, ela morreu. E a primeira pessoa que ela encontrou depois que ela morreu, foi esse jovem que ela havia atropelado, sabe? E ele disse: eu só gostaria de te dizer que não foi sua culpa. Eu pulei na sua frente e eu me esqueci se o filme falou se ele fez isso de propósito ou não, mas ele pulou na frente dela. E então, o que eu entendi daquele filme foi que aqui ela passou a vida inteira sem entender o que ela poderia ter tido de Deus, porque ela realmente não teve ninguém que a ensinasse sobre Jesus. Ela só teve pessoas que estavam tentando ensinar a ela as suas regras e regulamentos mortos e secos sobre como tentar chegar a Deus desistindo de tudo. Só que Jesus fez tudo, sabe? Ele já entregou a vida por nós, ele já morreu por nós, e Deus pode nos pedir para desistir de coisas pecaminosas, mas ele certamente não é contra a música e essas coisas boas. Então nunca deixe ninguém te dizer que para servir a Deus você não pode ter nada, não ser nada, não fazer nada e apenas, sabe? Amém? Eu acho que João 10, verso 10 sempre será uma das minhas escrituras favoritas. O ladrão veio tão somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que possam ter e desfrutar sua vida e tê-la em abundância completa até que ela transborde. Agora, aqui está a outra coisa interessante. Ela morreu naquela van. Então, aqui de novo, ela morreu onde ela estacionou. Há uma mensagem aqui hoje. Ela morreu onde estacionou. Terá morreu onde ele estacionou. Veja bem, se você quer viver uma vida, é melhor começar a agitar os seus motores. É melhor você começar a viver uma vida de propósito e com propósito e fazer algo que vale a pena. E dizendo isso, eu não quero dizer que você tem que ser um evangelista renomado, tem que estar em uma plataforma, não precisa ser um grande cantor, mas seja o que for que você seja, você precisa ser e você tem que ser a melhor versão daquilo que você puder ser. Amém? Agora, Deus promete cura e restauração. E nós vamos falar muito sobre isso neste fim de semana. Sabe, nem sempre podemos evitar a dor que nos fere, machuca, mas nós podemos fazer a opção de não deixar arruinar o resto de nossas vidas. Muitas pessoas aqui foram feridas e estão muito mal. E alguns de vocês fizeram coisas muito ruins na vida, sabe, gente? Eu acho que muitas vezes as pessoas estacionam no ponto de sua dor. Quantas pessoas foram feridas pelos pais?
E elas realmente nunca conseguiram superar isso. Talvez você conheça pessoas que foram adotadas, que por alguma razão seus pais não as desejaram ou não foram capazes de criá-las, levando para o extremo. Eles não as queriam, eles não as desejaram. E eles podem passar toda a sua vida, a vida inteira, tentando se recuperar disso. E muitos conhecem a história de Chris Kane. Não quero entrar no que ela talvez possa compartilhar em suas mensagens, mas mesmo que eu faça isso, ela vai compartilhar melhor do que eu. Sabe, ela descobriu quando tinha 33 anos que era adotada. Ela nunca soube disso. E, resumindo, ela finalmente conseguiu a certidão de nascimento e na sua certidão estava escrito indesejada e sem nome. Indesejada e sem nome. E olhe para ela agora, veja o que ela está fazendo. Olhe, ela não estacionou no ponto de sua dor. Meu pai abusou sexualmente de mim por tantos anos quanto eu poderia me lembrar, sabe? Mas eu não estacionei no ponto da minha dor. Eu decidi que eu ia ter uma vida excelente. Eu me lembro de me encontrar com uma mulher em um restaurante em Utah e assim que ela me viu e me reconheceu, ela quis me contar a sua história. Então ela me dizia algumas coisas foram ruins e ainda eram ruins. Ela disse, eu vou te dizer uma coisa, Joyce, a vida me jogou debaixo de um ônibus. Eu disse, quer saber? Ela fez isso comigo também, mas eu decidi dirigir o ônibus. Vamos lá, pessoal. Tá na hora de sacudir algumas dessas coisas. É hora de parar de viver sua vida com peso nos ombros, agindo como se todos te devessem, porque você passou por alguma dor na vida. Não há dúvida de que se você se machucou, alguém deve algo a você, mas eu vou te dizer, Deus é a única pessoa que pode te pagar e ninguém mais pode. Enquanto você estiver tentando cobrar das pessoas erradas, você vai ser miserável e vai ser infeliz. Deus está nesse negócio da cura e da restauração. Sua vida inteira não tem que ser arruinada porque alguém feriu você. No passado, ou na semana passada, ou ontem à noite, ou... E mesmo que você tenha feito coisas terríveis, tem pessoas aqui, eu tenho certeza de que há pessoas assistindo pela TV que, como a senhora Shepard, você fez algo errado e você está se escondendo disso. Talvez você não tenha atropelado alguém com a sua van e fugido, mas você poderia, talvez você tenha ferido alguém, talvez você esteja na prostituição, talvez você tenha feito vários abortos e agora você desejaria não ter feito isso. Mas veja, o arrependimento dessa forma é inútil. Nós temos que nos arrepender das coisas que fizemos, mas então precisamos receber o perdão e precisamos seguir em frente. Sabe, viver com arrependimento vai sugar a vida que você tem. Amém? E se você fez coisas erradas no passado e ainda está segurando isso contra si mesmo, é hora de você dizer, eu vou sacudir isso, eu vou... Sabe, às vezes, quando eu penso nas coisas que foram feitas comigo quando era criança, honestamente, neste momento, eu sinto que eu estou pensando em alguém que eu conheci há muito tempo atrás. É como se aquilo não fosse mais eu não fico sentada por aí. Agora, às vezes, isso vai voltar à minha mente, mas eu tenho que decidir, não, eu já estive lá, eu não vou voltar lá mais, mas você tem que tomar decisões, você não pode simplesmente ser levado pelo que sente o tempo todo. Deus promete curar e restaurar. Jeremias 30:17. Esta é uma ótima escritura. Pois eu vou restaurar a sua saúde e eu vou curar as suas feridas, diz o Senhor. Porque eles... Vamos parar aqui um minutinho e falar sobre eles. Quero dizer, é incrível quanto valor nós colocamos no que eles pensam, e no que eles dizem, e no que eles fazem. Um dia, há vários anos, eu comecei a pensar, quem são eles? Nós deixamos eles dominarem nossa vida e nós nem sabemos quem são eles. Eles te chamaram de repudiada,
Não importa como eles te chamam, é como Deus te chama que importa, sabe? Dizendo, esta é Sião, a quem ninguém procura e com quem ninguém se importa. Eu amo o Salmo 27:10. Ainda que a minha mãe e meu pai tenham me abandonado, o Senhor me aceitará e me adotará como seu próprio filho. Aleluia. Atos 9:34. E Pedro disse a ele, Enéas, Jesus Cristo Messias, agora te faz completo. Eu amo a forma como a Bíblia Amplificada nos mostra coisas como estas. Ele faz isso agora. E eu quero te dizer esta noite que o Senhor Jesus Cristo agora te faz completo. Você não precisa mais ir para casa cheio de buracos e sangrando. Hoje à noite você pode tomar uma decisão de receber o amor de Deus e a cura e a restauração. E você pode ir para casa completo. Você não tem que ficar estacionado no ponto da sua dor, arruinando o resto da sua vida. Amém? Quantos acham que talvez estejam com a vida estacionada e que é hora de seguir novamente na direção certa? Ok, eu tenho que descobrir se trouxe a mensagem certa. Caso contrário, eu posso mudar no meio do caminho, sabe? Agora veja isso. E Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo Messias agora te faz completo. Levanta-te e toma o teu leito. Imediatamente, Enéas se levantou. Sabe, a mesma coisa aconteceu com o homem sobre o qual eu amo pregar a respeito. Quantos sabem de quem eu amo pregar a respeito? Ok, eu prometo que ele não está nos meus sermões este fim de semana. Mas eu tenho que mencioná-lo. E esse é aquele homem que ficou no tanque de Betesda por 38 anos, esperando por um milagre, por 38 anos. E se eu não tomar cuidado, eu vou começar a pregar sobre ele. E quando Jesus o curou, em primeiro lugar, ele perguntou, você realmente quer ser curado? Você realmente está falando sério? E para ser honesta com você, um monte de pessoas que choram e gemem e até vêm para o aconselhamento semana após semana após semana, elas não querem realmente ser curadas, só querem continuar contando sua história de novo e de novo e de novo e de novo e de novo. Eu não acho que estou sendo má quando eu digo isso, eu só estou dizendo que cedo ou tarde você tem que parar de falar sobre isso, tem que continuar caminhando, você tem que tirar isso da sua mente e você tem que continuar com o que Deus quer que você faça. Amém? Mas quando ele curou aquele homem que estava deitado lá há 38 anos, Jesus também disse a ele, levanta-te, um grande ponto de exclamação, e tome o teu leito e leve-o com você. Bem, que coisa é esta de tomar o leito? O quê? Por que no mundo você curaria alguém e depois diria, pegue o seu leito? E isso está em mais de um lugar. Sabe o que eu acho que isso significa? Eu acredito que Jesus estava dizendo, nós não vamos fazer algo em sua vida onde não haverá, eu não quero que haja nem mesmo uma evidência aqui de que você já esteve nesta bagunça.
Sunrise paints the asphalt gold. Another day begins, the city's cold. See the janitor with his mop and pail, cleaning up the mess that makes the world inhale. He won't make the headlines, he won't get a parade, but without his hands, the shadows would have stayed. He's a steady rhythm, first to clock in, the Huckett hero where the good work can begin. Oh, we chase the spotlights, the glamour and the fame, but the backbone of the world whispers just a name. To the nurses on the graveyard shift, the one who fixes the line, to the farmer turning soil, making everything divine. They are the anchors in the storm, the steady, honest crew, the humble, quiet heroes, making sure the light gets through. Think of the teacher in a classroom small, answering the questions, catching every fall. The mechanic with grease stains beneath the busted hood, saving journeys broken, doing what he should. They don't ask for much, just a fair day's pay. They just show up and keep the wheels turning on their way. They build the bridges that we drive across each night, shining their small lamp to guide us through the fight. Oh, we chase the spotlights, the glamour and the fame, but the backbone of the world whispers just a name. To the nurses on the graveyard shift, the one who fixes